Mim, se não for o melhor, tá entre os 3 melhores jogadores do continente, sem sombra de dúvidas. Acredito que seja aí o melhor, o que tem mais nome hoje, né? Ainda mais vindo de uma Copa do Mundo de Clubes, da forma que jogou. É um valor, cara, que me incomoda, assim. É impossível não comparar, né? Porque, vamos lá, o Arias, até o começo do ano, valia, entre aspas, 10 milhões de euros. Era aquele acordo da diretoria com o Arias. Ó, se chegar uma proposta a partir de 10 milhões, você sai, teve o Galatasaray, aquilo tudo, tá? Beleza. Por outro lado, a gente tá vendo saídas de Luiz Henrique e Gerson aí. De novo, a do Gerson foi diferente, beleza, a do Luiz Henrique também. Mas com valores passando dos 20 milhões. E, pô, ninguém aqui é maluco de achar que o Arias de futebol de verdade, não a gente que joga de sacanagem. Cara, John Arias, cadê o tweet do canalha aqui do meu lado? Vou botar na tela pra ele dar o contexto, né? Porque a apuração dele, obviamente, do Grupo Jornada, né? Assim como foram aquelas que eu trouxe na Copa também, sempre é do Grupo Jornada, mas pro Cauã dar o contexto. Pô, eu tô apanhando pra botar na tela, tá? Consegui. Cauã, introduz aí, com todo respeito, a notícia pra gente debater, cara. Valores estão na mesa, é isso? Ainda não estão na mesa porque essa proposta, até o que a gente sabe, né, até essa quinta-feira, às 7 horas da noite, essa proposta ainda não chegou oficialmente. A qualquer momento essa notícia pode sair, né, a gente está buscando essa apuração também. Mas o que o Gabriel recebeu, né, o que eu recebi também numa apuração ali em conjunto, foi de que essa proposta será, que o Wolverhampton sinalizou de que vai fazer uma proposta de 15 milhões de euros. Eu tinha recebido ali cerca de 17 milhões de dólares, né, o que dá mais ou menos a mesma coisa, né, 15 milhões de euros e 17 de dólares. Então a gente chegou nesse denominador comum e vai ser uma proposta inicial. É óbvio que a gente não sabe se o Fluminense, né, o Mário ali como pessoa da diretoria vai aceitar essa proposta inicial. Eu acho que é um valor muito baixo, mas o Arias é importante lembrar que tem 28 anos. E aí o pessoal trata ali o exemplo 27. do Gerson. 27, vai fazer 28 esse ano. Trata o exemplo do Gerson, por exemplo. O Gerson é um contexto diferente. Não estou defendendo o valor, tá, gente? O valor é baixíssimo. Eu não venderia nunca por esse valor. Mas o Gerson tinha uma multa de 25 milhões. O Zenit é um clube difícil de negociar, então pagaram a multa. No dia seguinte, estava lá os 25 milhões de euros na conta do Flamengo e o Gerson foi embora. Não foi uma negociação. O Wolverhampton quer começar as negociações com 15 milhões de euros. E aí, se o Fluminense vai aceitar ou não, é uma informação que a gente não tem, a gente está buscando ainda. Mas essa proposta tá para chegar a qualquer momento, para ser avaliada ali pela diretoria do Fluminense, mas é um valor inicial, ou seja, o Fluminense e o Mário pode ter agora em mãos uma proposta de 15 milhões de euros ali pelo John Arias do Wolverhampton. O Wolverhampton que já levou o André, né, no meio do ano passado, por cerca de 22, 23 milhões de euros. Então é um time que está muito interessado, que quer muito contar com o John Arias. É um time, é uma porta de entrada para a Premier League, que já é um campeonato muito importante, que o Arias também tem muito interesse em ir, que se fala, né, nos bastidores, que a gente escuta, é que se realmente essa proposta chegar, o Arias vai querer ir pro Wolverhampton, um time que interessa, é um time que já tem o André, a adaptação vai ser mais tranquila, entre aspas, porque já tem um jogador que ele conhece, um amigo dele que é o André. O André, inclusive, nesses dias aí, não sei se chegaram a ver, um torcedor marcou o André num post ali sobre o John Arias, e aí falando: ô André, fala aí pros caras que o Arias é bagre, que ele é ruim, que ele é fraco, só fez uma Copa do Mundo boa por sorte. Aí o André comentou falando que, enquanto isso, ele tá querendo o Arias lá no Wolverhampton, né? Então, seria uma adaptação mais fácil. Essa é a notícia que a gente tem, Rafa. Não chegou ainda essa proposta oficial, até onde a gente sabe, mas esse é o valor inicial quando o Wolverhampton começar as negociações. Pergunta simples pra começar, tá? Duque, é pouco? É o suficiente? É muito? E aí? Rafa, a verdade é o seguinte, cara. Eu acho que qualquer valor pelo Arias pro torcedor do Fluminense vai ser pouco, né? O contexto do jogador na história do clube, no time, né? Hoje para mim, se não for o melhor, tá entre os 3 melhores jogadores do continente, sem sombra de dúvidas. Acredito que seja aí o melhor, o que tem mais nome hoje, né? Ainda mais vindo de uma Copa do Mundo de Clubes, da forma que jogou. É um valor, cara, que me incomoda, assim, muita coisa, né? A gente já vem nessa pegada de Arias desde o ano passado, desde o meio do ano passado, né? Da questão que ele tava para querer sair, né? Veio a questão, acho que do Girona, da Espanha, o Zenit. Acabou que o Fluminense conseguiu segurar ele por mais 6 meses. Chega no final do ano, quando todo mundo pensava que ele sairia, ele acaba renovando o contrato, né? Eu acho que deixaria, todo mundo ficou, né? Nessa questão de, vai para a Europa, isso ficou para trás e aquela coisa toda. E agora, depois dessa Copa do Mundo de Clubes, vem novamente
a história de Arias saindo, né? Isso me incomoda demais, um valor que me incomoda muita coisa. 15 milhões de euros pelo Arias, vale lembrar que a gente só tem 50% dele. Esse valor de 15 milhões de euros teria que se entender se seria pela parte do Fluminense ou se seria o montante total, né? Por 100% dele. Isso significaria aí 7 milhões e meio pela parte Essa do informação tu Fluminense. ouviu, Cauã? Se era, o que era esses 15 milhões? Se era por tudo? Se era só Fluminense? Tu escutou alguma coisa disso? Não, o que... Eu a gente acredito que seja recebeu e por apurou, era uma Porque proposta de 15 milhões. Ah, não, porque beleza. time Só da pra Europa, enriquecer o não. comentário do Duque. Porque time da Europa e principalmente na Inglaterra, eles não compram fatia do jogador, eles compram os 100% do jogador. Então isso me incomoda demais, cara. Incomoda demais porque a gente vê outras notícias, né? Porque a gente vai estar sempre batendo na mesma tecla de questão de que a gente não tem dinheiro, que a gente tá com o Pires na mão, que a gente tem que vender, aquela coisa toda, enquanto o Palmeiras tá batendo pé aí com o Richard Rios, que também tem 25 para 26 anos, não tem nada, não é nenhum jogador tão jovem, batendo pé, falou que só aceita, só vai sair por 30 milhões de euros, né? Então, vai ser uma história, uma boa história aí para essa janela. Renan, é impossível não comparar, né? Porque, vamos lá, o Arias, até o começo do ano, valia, entre aspas, 10 milhões de euros. Era aquele acordo da diretoria com o Arias. Ó, você chegar uma proposta a partir de 10 milhões, você sai, teve o Galatasaray, aquilo tudo, tá? Beleza. Por outro lado, a gente tá vendo saídas de Luiz Henrique e Gerson aí. De novo, a do Gerson foi diferente, beleza, a do Luiz Henrique também. Mas com valores passando dos 20 milhões. E, pô, ninguém aqui é maluco de achar que o Arias vale menos do que os dois. Pelo menos igual o Arias vale. Pelo menos. Na minha opinião, vale mais. Mas pela idade e tal, pelo menos vale igual. Se concretizar por esse valor, e aí não leva em conta por enquanto não quanto que ficaria com o Patriotas, só se concretizar 15 milhões... Fica um sentimento de que dava pra ter batido o pé e tentar um pouco mais? Ou tu acha que o Fluminense não consegue mais barganhar mais do que isso? Ainda mais agora que saiu, né, que o Cauã ventilou pro mercado, sacanagem. Mas ainda mais agora que saiu, que esse valor já balançou o Arias. Qual o sentimento que fica, se ele for por esse valor? De que dava pra ter batido o pé por mais ou de que não ia passar muito disso mesmo? O sentimento que vai ficar é de que a diretoria do Fluminense não soube negociar. Dá para chorar um pouquinho mais. E no final das contas, Rafa, o maior problema dessa história toda é que o mercado não pagará aquilo que o John Arias vale. O John Arias, como o Duque falou, é um dos melhores, se não o melhor jogador em atividade no futebol sul-americano há bastante tempo. É um jogador insubstituível, é um cara, assim, completo, né? Fisicamente é um monstro, tecnicamente bizarro, tem um mental blindado, é decisivo, é comprometido. Cara, é muito difícil você encontrar um jogador do nível do John Arias, é muito complicado. Então, no final das contas, a diretoria do Fluminense, ela tem que bater o pé e tentar... Ele vai? É essa a história? O John Arias realmente quer sair, ele vai embora? Beleza, então, meu irmão, a gente tem que tentar negociar e tentar pegar o maior valor possível nele. Agora, não vai rolar 20... Eu acredito que não vai rolar, tá? 20, 25 milhões é muito difícil. Mas por que você acha difícil? Pela idade? Porque o Fluminense negocia mal, pô. O Fluminense negocia mal. Mas negocia mal ou ele que pressionando pra sair, que piora isso? Pode ser também. Tem um pouquinho dos dois, né, Rafa? Eu tô falando que concordo não, tá? Só tô te instigando, só. A diretoria do Fluminense, historicamente, negocia mal. Isso é uma realidade. E tem também a questão da idade. Já é um jogador de 28 anos, se não me engano. Cara, é um péssimo negócio pro Fluminense. Péssimo negócio. A gente perdeu o John Arias agora. Um jogador insubstituível. Lembrando aqui que... Ele tem 27, faz 28 em setembro. Ô, Duque, lembrando aqui que quando a gente perde o Luiz Henrique, né, que era assim, o nosso principal jogador daquela época, o Fluminense repôs com o Marrone, né? Então eu tô muito curioso para saber qual seria a reposição para o John Arias. E tem uma, só para completar também, Rafa, tem a questão do Arias, do seguinte, a gente acabou de renovar com ele, cara, há 5 meses atrás, 6 meses atrás.
né? Ele finalizou a renovação, se eu não me engano, foi em fevereiro, janeiro para fevereiro, né? E ele tem mais 3 anos de contrato, cara. Existe alguma cláusula de rescisão de contrato nele? Como tinha aí, por exemplo, do Gerson, que ele tinha uma cláusula de 25 milhões, né? Que era a multa dele. Pagou a multa à vista, levou ele do Flamengo. Ok, mas existe uma multa do Arias? Tem uma multa para o mercado europeu que possa chegar nessa multa? Porque, como o Laranja falou, ele vale muito mais pra gente do que pro mercado. Eu concordo com isso. Só que é o seguinte, o Fluminense ele tem mais 3 anos de contrato, irmão. Ah, ele quer sair, ele tem um sonho de jogar na Europa. Recém-renovado, né? Eu concordo muito, mas ele tá recém-renovado com o clube e o cara, é o seguinte, Arias, você quer sair? Você tem um desejo de jogar na Europa? Meu irmão, fala com o teu empresário que é o seguinte, X milhões de euros